Durante a noite de ontem e a madrugada de hoje, a Câmara dos Deputados aprovou um conjunto de destaques que alteram regras importantes da reforma da Previdência. A sessão foi interrompida por volta de 2h30 da madrugada por causa do baixo quórum e diante do risco de derrota do governo na apreciação de novos destaques. Entre os principais destaques aprovados está o tempo mínimo de contribuição exigido para os homens se aposentarem, que era de 20 anos na proposta original e foi reduzido para 15 anos. Outra emenda aprovada assegura que os policiais federais se aposentem com 53 anos para homens e 52 anos para as mulheres, desde que paguem um pedágio de 100% sobre o tempo restante para se aposentar pelas regras atuais. As regras são as mesmas oferecidas pelo presidente Jair Bolsonaro antes de o texto base ser aprovado em primeiro turno na Câmara. Começando com o nosso decano, o Andreasa, o que é que você está achando por enquanto desses destaques das emendas que estão sendo feitas no texto original da reforma da Previdência? Vitor, havia um acordo estabelecido para que se beneficiasse, para que se abrandasse as regras para os policiais, isso já estava dado para as forças de segurança, lobby do presidente da República, algo bastante excêntrico e que resultou, e também para as mulheres, né? O acordo de pensão feito pela bancada feminina. A partir daí, nós alertamos sobre isso aqui no programa, se abria uma brecha, se abria uma picada, se abria talvez mesmo uma porteira. E nós temos visto outros avanços. Então, benefícios mais flexíveis para os homens, uma grande pressão, e é o principal elemento na ordem do dia hoje, também para os professores, grandes chances de que os professores sejam beneficiados também nesses destaques. E aí fica dado um problema que até agora ninguém conseguiu quantificar o impacto fiscal decorrente desses ajustes, né? Para onde nós vamos? Está todo mundo tentando fazer conta, encontrar um lugar, mas a verdade é que ninguém sabe ainda. Uns falam em 100 bilhões, me parece exagero, outros falam em 30 bilhões, eu acho que é algum lugar nesse meio do caminho. De qualquer maneira, não é pouco dinheiro. E deixando a questão financeira de lado, o impacto fiscal de lado, se nós ficaremos próximos do 1 trilhão, ou se nós entraremos na casa dos 800 bilhões, onde, para mim, como já disse aqui, já estávamos de partida no texto base, o que importa é a concessão, é a gente ver que está se concedendo privilégios. É uma reforma que tinha como natureza o combate a privilégios, declaradamente o combate a privilégios, foi, aliás, a principal bandeira de sucesso discursivo da reforma da Previdência. Ao apagar das luzes do primeiro turno dessa votação, estamos vendo aí a reforma ser desidratada para benefício de grupos de pressão, entre os quais as forças de segurança. E aí eu vou lembrar como essa reforma começou lá atrás, quando houve aquela fragmentação que fez com que a reforma relativa aos militares viesse depois. Tudo bem, ela tramita via lei ordinária, não é emenda constitucional, não precisava, em termos de tempo, entrar igualmente, mas o processo foi conduzido de uma maneira a dar privilégio para os militares. Foi o próprio Ministério da Defesa, uma excepcionalidade que preparou o texto, que foi depois submetido ao Ministério da Fazenda, que então o chancelou, cheio de privilégios, que basicamente se pode resumir no fato de que, para compensar as perdas previdenciárias, haveria um novo plano de carreira para os militares. Com base nisso, com base naquele precedente lá atrás, que as forças de segurança, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e mesmo os bombeiros se mobilizaram para cobrar tratamento como aquele e para cobrar do presidente da República, porque ele foi quem permitiu aquela condição, aquela exceção, aquela flexibilização, e ele agora fez a mesma coisa, operando, infelizmente, porque é absolutamente impróprio um presidente da República, operando como líder sindical, como representante de grupo de pressão, que deve ser um vício de origem do presidente. Ele foi durante 30 anos isso, né? Ele foi durante 30 anos isso, votando contra reformas liberais como essa. Então, uma página ruim, uma página perigosa, que abre precedente. Vamos torcer para que esse troço acabe logo, para que esse primeiro turno acabe logo. Lembrando que o Bruno Garchagen disse isso aqui, né? A manifestação de grupos de pressão, que é um dos principais cânceres do Brasil.
professores passou. A votação foi agora há pouco. Os deputados aprovaram o destaque do PDT por 465 votos a 25, destaque que reduz a idade mínima de aposentadoria de professores da educação básica. Pela mudança, as idades exigidas na regra de transição passam a ser de 52 anos para as mulheres e 55 para os homens. Diga lá, Bruno. É igual aquela célebre letra da canção do Arnaldo Rodrigues: em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Então é um problema que a gente discutiu ontem. Quando você começa a abrir exceções, né, para conceder privilégios para determinados grupos, cada grupo vai ter um argumento para justificar a sua própria exceção. Os policiais militares, por exemplo, que sofrem, enfim, uma série de problemas nas suas carreiras, nos seus respectivos estados, podiam também justificar a sua própria atividade, as suas próprias circunstâncias e singularidades para também querer algum tipo de privilégio na reforma da Previdência. Então você abre uma exceção, você abre espaço para todas as exceções. E ontem e hoje, né, pelo menos um destaque que eu colocaria aqui foi a postura do Partido Novo, que desde o início não foi, talvez se não foi o único, um dos poucos partidos que não foi chamado para negociar a liberação de emendas. O Novo já tinha defendido a sua posição pró-reforma da Previdência e nesses destaques tem votado ao lado da sociedade e contra os privilégios. Então, meus parabéns aí para a bancada do Novo na Câmara dos Deputados. E você, Alexandre, como é que tem visto até aqui a votação dos destaques? Vamos lembrar, também fazendo uma lembrança de um dos principais livros, uma frase que todo mundo conhece, um dos principais livros do século XX, que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell, quando ele dizia, né, que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, né? Então, é essa hora que começa a briga, né? Quer dizer, e isso foi falado aqui no programa, é bom a gente ter tudo registrado em vídeo para lembrar, né? Quando o povo foi à rua e muita gente falou, aprovamos, queremos a reforma da Previdência. Às vezes a gente tinha que baixar um pouco a bola aqui e dizer, olha, pessoal, a ideia abstrata da reforma da Previdência foi comprada por uma parte grande da população e isso já é uma vitória, evidentemente, mas se você apertasse ali e perguntasse para o sujeito, mas você quer a reforma da Previdência na sua Previdência, na Previdência da sua categoria profissional, aí muitas vezes você podia ter uma resposta meio, não, veja bem, eu quero reforma na aposentadoria dos outros, na minha eu prefiro que fique do mesmo jeito. Então é aí que entra esse grande problema das tais corporações, dos grupos de pressão e dos lobbies que a gente sempre tem falado. É nessa hora dos destaques, é nessa hora em que esses grupos organizados, que não necessariamente são muito numerosos em termos das pessoas e dos grupos que eles representam, mas normalmente são muito barulhentos. No caso dos professores especificamente, que é o que acabou de ser aprovado, os professores eles têm duas forças. Primeiro, eles têm sindicatos fortes, o sindicato aqui de São Paulo, a POSP, que é conhecidíssimo como um agente político, é um sindicato muito grande, com um lobby muito poderoso e com uma atuação política, inclusive, muito forte, né? Por uma coincidência incrível, normalmente com as mesmas pautas do PT, né? Aquelas coincidências que acontecem na vida, mas enfim, os professores têm sindicatos fortes e a POSP aqui de São Paulo é talvez o mais conhecido, né? Em termos de lobby, de pressão, e muitos dos quadros de sindicato dos professores acabaram indo para a política, e principalmente nos governos do PT, vários foram, mas os professores também, não todos, evidentemente, é claro que há gente muito séria, é uma profissão muito nobre e sagrada, mas há, evidentemente, como em qualquer profissão, na profissão dos professores existem aqueles que fazem da sala de aula um palanque para comício político, né? Foi a discussão levantada de uma forma muito importante pelo movimento Escola Sem Partido, e que levantou uma série de discussões no Brasil sobre esse tema do uso do espaço da sala de aula para proselitismo e campanha política, e evidentemente nenhum político quer arrumar problema com o professor, em parte porque os professores, claro, são muito numerosos, votam, todo mundo tem um professor na família, enfim, ninguém quer o climão na família no almoço de domingo do professor lá, sua tia, sua mãe, puxar
sua orelha e falar, você não votou, enfim. Mas também ninguém quer ter um grupo grande que tem ascendência sobre tanta gente em sala de aula fazendo propaganda política contra você. Então por definição, um grupo de pressão. Ninguém está dizendo até que é um grupo privilegiado. Professor no Brasil, na média, ganha muito mal. Por mim, ganharia muito mais, mas que tem uma força política. Somente em situações como essa, é inegável, como ficou provado agora. É lamentável que a gente no Brasil não consiga fazer regras para todo mundo, mas a reforma da Previdência tem que ser comemorada apesar desses percalços. Esse foi apenas mais um. Diga lá, Bruno. É só fazer uma distinção aqui, porque parece sempre, quando a gente critica um desses grupos que tenta e nesse caso tem conseguido ser a exceção à regra, a gente esbarra no termo que é privilégio. Eu, assim, para fazer uma propaganda em causa própria, meu livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil, o que eu faço no início desse livro é mostra junto do Blazer que vai vender mais. Boa. Tá aqui, ó. Como o Blazer já foi elogiado pelo Andreasa. Mas então, o Blazer não está à venda. O livro sim você encontra nas livrarias. O Blazer não. E aí, pessoal, o Bruno, pessoal, espectador, ouvinte, comprando o livro do Bruno Garchag, você permitirá que eu compre esse Blazer também. Eu sou o editor dele. Aqui a gente tem toda a cadeia produtiva, né? Porque tem o editor, o escritor e o leitor, né? Então, mas vamos lá. O livro, na primeira parte do livro, que eu faço uma seleção de privilégios simbólicos, tanto aqueles no âmbito do Estado, favorece políticos, servidores, etc., quanto aqueles que beneficiam nós que não fazemos parte do serviço público ou do Estado. Mas a primeira parte do livro é um esforço de distinção entre o que é direito e o que é privilégio. Para resumir o argumento que eu detalho ali, basicamente é o seguinte: direito é aquilo que atende todo mundo, sem distinção, sem qualquer tipo de exceção, e privilégio é aquilo que atende grupos específicos. Se esse privilégio ou esses privilégios são justificáveis ou não, é outra discussão. Mas nesse caso da Previdência, nós temos um problema, porque há um esforço geral, há uma compreensão da sociedade que é preciso fazer esse esforço, e quando grupos determinados são beneficiados, por mais justificativas que haja de cada grupo, isso cria um problema muito sério. Da parte do governo, você tem esse problema de, ao defender um determinado grupo, abre espaço para que o parlamento defenda cada corporação ou cada categoria que representa, e isso, quando se amplia de tal forma, a reforma acaba não saindo aquela que se esperava. É por aí, Andreasa? Olha, inclusive, para quem nos acompanha, tá aí na... Só desculpa te interromper, Andreasa, tá aí na tela o livro do Bruno, aí, ó, agora em detalhes. Maravilhoso, vamos Direitos faturar. Máximos, Deveres Mínimos. É isso aí. Nada a acrescentar, Vitor, vamos em frente. Diga aí, Alexandre, você queria falar. É claro que a gente tem que lembrar também que essa discussão sobre salários e aposentadoria nesse sistema que a gente tem hoje, que é o sistema da repartição, é um sistema que gera esse tipo de discussão. Por quê? Porque o sistema da repartição, ele joga a contribuição do assalariado, a contribuição previdenciária num saco sem fundo, onde dali também é retirado os recursos para pagar as aposentadorias todo ano. Existe uma batalha, o ministro Paulo Guedes é um dos líderes dessa batalha. Quem defende alguma racionalidade e justiça no trato da economia brasileira defende outro regime, que é o regime da capitalização. Misto ou não, você tem o capitalização híbrido, você tem o puro, mas de qualquer jeito que haja algum tipo de relação entre o que aquele contribuinte efetivamente contribuiu e quanto ele vai receber. Então que se avance também um dia para esse sistema, até que vai diminuir a esse tipo de discussão, porque mesmo que uma categoria profissional determinada não tenha garantido um valor de previdência, um valor de benefício muito alto, aquele contribuinte específico que conseguiu, via bons salários, crescimento econômico e boas reservas, ele consegue complementar a sua própria aposentadoria, seja pelo sistema, um futuro sistema de capitalização público ou pela previdência privada. Fala aí, Andreasa. Eu falei que não tinha nada para falar, mas ouvindo o Alexandre me ocorreu o seguinte: é preciso estar otimista diante da aprovação da reforma da Previdência, mesmo com esses problemas e mesmo com essa triunfo parcial da pressão corporativa, especificamente uma que
tome o presidente para si, o que é preocupante. Mas eu quero falar de otimismo aqui. Vejam, há 15 anos seria impossível discutir com esse grau de maturidade e aprovar um texto conforme o aprovado no Brasil. Impossível. Aliás, se tentou e não se conseguiu. O Fernando Henrique Cardoso, antes disso, tentou, perdeu por um voto, aprovar uma reforma da Previdência menos ambiciosa do que essa. A sociedade brasileira amadureceu e isso aconteceu por meio do debate público, para o qual esse programa, sem dúvida nenhuma, contribuiu. Nós debatemos muito, eu digo sociedade, ao contrário do que quer fazer acreditar aqueles que são contra a reforma da Previdência, isso foi amplamente debatido e a sociedade, com graus variados de conhecimento, foi convencida de que era importante ceder em alguma coisa. Então, nós chegamos agora com uma votação extraordinária, 379 votos, 74% da Câmara a favor da reforma da Previdência. Não há, desde o início, desde que o debate começou, não haveria pujança, potência fiscal nesta reforma para que se criasse as condições para o regime de capitalização. Mas as condições para a evolução do debate estão plantadas. Eu acho que de agora em diante nós avançaremos para discutir a fraqueza do regime de repartição, a inviabilidade do regime de repartição, inclusive à luz da experiência. Nós estamos sempre fazendo novas reformas da Previdência que, melhores ou piores, empurram o problema para frente, empurram com a barriga. É preciso chegar ao regime de capitalização e acho que o debate virá, eu espero que ele venha e aqui nesse programa nós o faremos. Vai lá, Bruno, diga. 2 pontos, eu acho que são fundamentais que o Andreasa citou. Primeiro, essa maturidade da sociedade brasileira. Quando eu falo sociedade, eu acho que o Andreasa também abrange nesse círculo, grande círculo da sociedade, também a política formal. Então, sim, assim, claro. Há poucos anos atrás, era impensável você ter uma reforma com com um fundamento ou alguns fundamentos liberais. E isso é uma novidade extraordinária. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei a viajar pelo país defendendo essas ideias, era difícil você conseguir, inclusive, uma sala dentro de uma universidade para poder discutir esses assuntos. Mercado editorial, o Andreasa pode falar isso muito bem, praticamente não tinha nada, eram pequenas e médias editoras tentando fazer um trabalho valioso. E agora você tem mercado editorial, discussão na sociedade, o programa como 3 em 1, falando disso, defendendo essas reformas. Então há muitas razões para nós sermos otimistas e valorizarmos esse momento histórico que para mim é fundamental. É um momento de transição, um momento histórico, e o que vai fazer com que esse momento histórico renda bons frutos é aquilo que a gente está fazendo neste momento. O segundo ponto é o que vamos fazer daqui para frente. O Andreasa também falou, essa reforma não é a solução para o sistema previdenciário. É uma solução, uma medida temporária que tem prazo de validade e a gente vai ter que discutir como é que vai ser daqui para frente. Então, a partir da aprovação dessa reforma, já se deve iniciar uma discussão sobre qual seria ou quais seriam os modelos para a gente debater e qual será o melhor modelo a ser adotado no futuro.